A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar dois textos, dois versículos que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, o versículo 48 e o capítulo 9, versículo 1, que diz assim as benditas, maravilhosas e santas palavras do nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Versículo 48 do capítulo 8. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Bem, esses dois textos, o versículo 48 do capítulo 8 de João, narra a partir do versículo 21 até o último versículo, que é o número 59, sobre Jesus defende a sua missão e autoridade. O diálogo de Deus, Filho, o Todo-Poderoso, com o pecador que não aceitava a sua verdade, as suas verdades. E aqui eles responderam a Jesus, responderam, pois, os judeus, eles disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Chamando Jesus Cristo de samaritano, porque samaritano era o povo inimigo dos judeus, tratando Jesus Cristo como samaritano, e também dizendo que Jesus tinha demônios, né? Mas Jesus, a partir do versículo 49, Jesus diz assim: replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônios. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não a tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e o regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Está esse texto aqui do versículo 58, o final dele, do versículo, a parte B do versículo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. No versículo 58, a parte B, o final da parte B, esse versículo 58, Jesus Cristo diz: eu sou. Então, está em letras maiúsculas, garrafais, e só quem pode dizer eu sou é Deus, como ele disse lá a Moisés, lá na sarça ardente, quando Moisés foi se encontrou-se com o Senhor lá no Monte Sinai,
E o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Né? E quando ele dizer, dá o recado para Faraó, ele disse, eu sou, me enviou, e assim por diante. Mas percebemos nesse decorrer desse texto, no capítulo 8, o versículo 58, confirma que Jesus Cristo é Deus, né? Como Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso. E o versículo 1 do capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Aqui vem novamente outra discussão dos judeus, porque Jesus Cristo curou este cego no sábado. Aí, para os judeus, se você fizer alguma coisa no sábado, você está pecando, você está desobedecendo a lei. E Jesus Cristo, como Deus, ele é a própria lei, ele é a própria verdade, ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, no decorrer desses dois textos, percebemos que a humanidade, o ser humano, na sua religiosidade, muitas vezes se afasta e muito de Deus. Né? Não examina as Escrituras, né? Não conversa com Deus, não conta os seus problemas, os seus pecados, não nada. Aí fica a ver navio, como diz, né? O ditado popular. Então, o Senhor Jesus Cristo diz que quem é mentiroso e quem é filho do diabo, de Satanás, é eles, judeus. Porque não atentaram, não creram nele. Né? E todos aqueles que crê, será salvo. Que crê e for batizado, será salvo. E que não crê, já está condenado. São as palavras do nosso Mestre. Amém? Só Jesus Cristo salva. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão ao Senhor Jesus Cristo. E perdoe também. Aprenda a perdoar. Porque quem quer ser perdoado também tem que perdoar. Amém? Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite.